Então, gente, boa noite a todos. Eu sou a Dorinha Salles, faço parte da diretoria do capítulo de Minas, né? E que é uma honra estarmos com vocês aqui para falar sobre formações. Essa é a nossa terceira live das formações, e hoje nós temos o prazer, né, de estar com a Rosa Prista, que é, né, formadora, fundadora, né, da psicomotricidade sistêmica holofasmática. E ela é PhD em saúde e qualidade de vida, e a gente dá a palavra para ela e sentimos muito agraciados por você estar aqui com a gente hoje. A sua palavra agora, Rosa, é toda sua. Eu que agradeço, né? Gosto muito do meu povo mineiro, querido, e sempre que precisarem, estou à disposição, tá bom? Mesmo com os percalços do nosso WhatsApp, né? Bom, eu tentei seguir o roteiro que vocês pediram. Não gosto muito de roteiros, mas entendi que vocês devem estar fazendo uma certa organização de dados, então eu procurei seguir aquilo que vocês me pediram, né? Então, quando a gente começa a falar da psicomotricidade sistêmica holofasmática, que todo mundo engasga, não é só a Dorinha que engasga, né, meu amor? Todo Isso mundo. é uma arte epistemológica do professor Felismar, a qual eu compartilho dessa formação, e também Cidirley de Jesus Barreto, que já é falecido, mas fomos nós três que, ao longo desses 41 anos, fomos construindo o que a gente hoje nem mais chama psicomotricidade sistêmica holofasmática. Nós chamamos metodologia sistêmica holofasmática, porque já entendemos que a gente já foi um pouquinho além, inclusive, da psicomotricidade. Mas numa necessidade da gente diferenciar, junto às outras formações, o que nós fazemos e acreditamos, e ainda seguindo a regra da época que nós construímos, eu e Marta Lovisaro, que para ser uma formação nós tínhamos que ter um diferencial, a gente manteve nos nossos eixos teóricos pontos que só a psicomotricidade sistêmica holofasmática vem trabalhando. Senão, não há necessidade disso, porque entendo que todos são psicomotricistas. Tá? Então, a nomenclatura ela é apenas para diferenciar, tá bem? Não porque a gente se separe. Mas, possivelmente, daqui a 1 ano ou 2, eu realmente vou assumir apenas a minha nomenclatura de motricista. E vocês vão entender ao longo do meu discurso por que eu penso isso. Então, eu quero começar quem sou eu. Primeiro, eu sou apenas Rosa, por isso que eu falei, Dorinha, que não que eu estaria do meu currículo, porque tudo que eu fiz na vida, foi acontecendo por uma necessidade minha de aprofundamento e de trabalhar com os meus alunos e clientes. Então, todas as buscas, elas aconteceram por essa necessidade, não por titulações. Realmente, hoje eu tenho o PhD, gosto muito dele, gosto muito de representar algumas ideias que eu aprendi no meu doutoramento, mas eu hoje tenho uma visão muito crítica da realidade. Então, eu defendo uma metodologia onde o psicomotricista ele é um mediador de auto-organização do sujeito. Então, na nossa metodologia, nós vamos contra todas as ideias de medicações e comportamentos condicionados. A gente até publicou nesse último fim de semana, por isso todo mundo muito cansado, está saindo 2 artigos nossos, apoiadíssimos pela Associação de Psicanálise de São Paulo, onde a gente vai exatamente contestar a própria Associação Internacional de Psiquiatria. Então, obviamente, que dentro dessa minha visão de trabalho, a psicomotricidade foi sempre o meu terreno de base. Eu me formei no normal, então, no normal, obviamente, eu tive um excelente normal, onde o desenvolvimento infantil era o alvo, então, eu já estudei aos 16 anos Piaget, Vallon e Vygotsky de uma maneira profunda. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma das bases que aterra a minha explicação por que eu não apoio medicações, exceto quando há uma necessidade muito específica. Então, eu tenho vários momentos que eu vou contra o TDAH, eu vou contra Ritalinas, eu vou contra uma série de caminhos, mas mostro que a gente resolve isso de uma outra forma. E dentro desta forma está a metodologia sistêmica, que tem base, sem dúvida, naquilo que eu aprendi com a Françoise Desobot, que foi a minha formadora, tanto aqui no Brasil quanto fora, onde eu aprendi qual era que tem um potencial enorme dentro da gente de reorganização
e eu fui encontrar os fundamentos epistemológicos na motricidade humana, que é todo o eixo filosófico da minha prática. Só que a gente não está preso apenas às ideias do professor Manuel Sérgio. Manuel Sérgio ele foi o fundador, meu querido orientador de doutorado, sempre querido, sempre amado, mas nós vamos muito além disso, para uma motricidade vital, que é o progresso da galera que está trabalhando a nível internacional no conceito de motricidade. Então, quando vocês me perguntam, Rosa, qual é o eixo? Meu eixo começa no desenvolvimento humano, Piaget, Vallon, Vygotsky, Freinet, sem dúvida nenhuma. A minha experiência no movimento da escola internacional é sempre muito rico, perceber o que a gente faz, né? Então, quem está me acompanhando no Instagram sabe que me viu essa semana de bruxa, vai me ver de mulher gato, vai me ver, tudo isso tem um contexto para ir muito além da questão da doença, do sintoma e da recuperação. A gente faz todo um trabalho muito além do que a gente, na verdade, está acostumado a falar dentro da psicomaticidade, porque acredito que, acima de tudo, sou educadora. E, como educadora, a primeira coisa que a gente se preocupa é com aquilo que vem do outro, seja o aluno ou o cliente. E a gente nem paciente chamamos, é cliente mesmo, né? Então, essa escuta para a gente, ela acontece em todos os momentos, desde o telefone, a entrada, a recepção, o trabalho, e é com eles, desde o pequenininho até o idoso, porque a gente vai trabalhar desde a educação psicomotora até a gerontomotricidade, onde a escuta do outro é fundamental para aquilo que a gente vai planejar, que são os programas de desenvolvimento da nossa instituição. Então, nesse caminhar, a gente vai encontrar todo o pessoal que construiu a fenomenologia, a gente vai encontrar todo o discurso crítico do professor Manuel Sérgio, da Eugênia Trigo, da Ana Feitosa, que são os autores que vão dar o alicerce do que é a motricidade. E aí, a minha definição de psicomotricidade, ela não é igual ao que a gente tem da BP. Eu já fiz esse questionamento há mais de 20 anos atrás, né? Eu não trabalho com o corpo, eu trabalho com corporeidade. Eu não trabalho de forma nenhuma com algo destituído do sujeito-objeto. Tanto é que o nosso slogan da formação é movo-me, logo existo. Então, penso, logo existo, para a gente já foi, não trabalhamos com habilidades separadas de forma nenhuma, elas são apenas didaticamente um caminho de compreensão do que a gente está fazendo. Então, ao trabalhar com o sujeito já é inteiro nesta ação intencional, e o conceito de intencionalidade, que também faz parte dos estudos da motricidade humana, é o eixo de todo o nosso trabalho. Desde a época do livro que a Eline comentou dos superdotados, havia já esse início de pensar a ação intencional dos superdotados, depois corroboramos na nova edição, depois com o livro de deficiência mental e, finalmente, na minha tese de doutoramento, que é onde o conceito de intencionalidade ele vai ser aprofundado. Então, tudo aquilo que a gente promove, ele tem que ser promovido em rede, em contexto. Por isso o nome psicomotricidade sistêmico-holofasmática. Sistêmico que vem do Fritijo Capra, é um outro autor que a gente teve contato direto, que a gente estudou muito junto, né? E o holofasmático é a definição daquilo que a gente trabalha inteiro. Então, é um conceito epistemológico de que nenhum fator está separado do outro. Então, a gente não fala mais de dimensão cognitiva, afetiva, relacional. Eu falo de um sujeito intencionalizado. Então, você sai das dimensões para um outro conceito, que, na verdade, torna o sujeito uno. E isso está banhado na complexidade humana, né? Então, dentro da motricidade humana, o Edgar Morin, que participou muito com o professor Manuel Sérgio, ele está presente em todo o estudo, porque eu não posso mais falar de uma pessoa isolada, eu falo de uma complexidade. E estudar uma complexidade exige que a gente mergulhe epistemologicamente em grandes berços para que a gente realmente fale de uma prática coerente ao que a gente anuncia. Então, os que já me conhecem há algum tempo sabem que o meu discurso sempre foi, dentro da BP, crítico, e hoje mais do que nunca, porque a gente fala muitas das vezes de uma psicomotricidade que eu não acredito mais, porque a psicomotricidade evoluiu, nós evoluímos com uma série de conceitos, e aí a gente vê incoerências, alguns colegas avançaram, outros ficaram, outros estão retrógrados, e eu sempre pedi que a BP se pronunciasse. E, por isso, o meu afastamento da BP, por isso eu também não estava na VOI. Né? Então, a minha colocação é muito clara para a BP, clara e escrita e assinada. Não é algo superficial, é a crítica mais a propósito. Né?
para aqueles que querem ouvir. E eu caminho. Eu estou indo para outros horizontes, hoje eu faço parte de outras redes de estudos. Fico feliz porque eu boto a minha cara a tapa mesmo, aquilo que eu vou fazendo eu mostro, eu falo, publico, mostro, porque se eu estiver louca, de alguma forma alguém vai sinalizar. E eu fico muito feliz quando eu vejo colegas, psiquiatras principalmente, que compactuam bastante com a ideia que a gente tem de reorganização do sujeito. Só que isso não é um conceito vazio. Isso é um conceito que dá muito trabalho para reconstituir. Tá? Bom, e aí, continuando a minha formação, né, estou me colocando aqui, além de educadora, eu tenho algumas especializações em psicopedagogia, neuropsicologia. A psicomotricidade, como eu já falei, foi por pós e por formação. Fiz um mestrado em psicologia escolar e fiz um doutoramento na área de psiconeuroimunologia e qualidade de vida, que me dá o respaldo das neurociências em tudo aquilo que eu faço. Então, eu acredito fielmente que uma prática psicomotora bem conduzida é capaz de formação de uma série de substâncias cerebrais que levam a uma reorganização. Só que eu também tenho um pensamento bem alinhado a Foucault. Então, eu sei que as doenças também surgiram no mundo atual como uma forma de venda medicamentosa e também de alinhar algumas propostas políticas. E eu acredito muito no ser humano para pensar nisso. Então, junto a mim, existem muitas outras pessoas que estão aí, avaliando e questionando, inclusive o próprio DSM-5, o CID-11, porque hoje a gente quer categorizar as pessoas. E eu promovo o desenvolvimento das pessoas, eu gosto da liberdade, eu gosto que a pessoa encontre qual é o seu próprio sentido dentro da vida dela. Né? E aí a gente tem que tomar posições políticas. Então, hoje eu tomo uma posição extremamente política de defender a libertação do ser humano. Libertação numa prática, mas também não é uma prática apenas catártica, ela tem que ter uma elaboração daquilo que o sujeito está fazendo. Então, não adianta só a psicomotricidade trabalhar a livre expressão. Esse é o ponto 1. Mas existem, depois disso, outros aspectos de elaboração, e aí, bem compactuando com Lúria, né? Existe uma questão de perceber, de discriminar, de analisar e de sintetizar. Então, são 4 funções que devem ser trabalhadas e que não precisamos trabalhar de maneira condicionante. A gente vai trabalhar isso exatamente com cenários contextualizados, onde a criança, adolescente ou adulto, obviamente que não é só a criança, ela é convidada a buscar, a escolher, a perceber suas escolhas, como é que elas se apropriam do cotidiano dela. Tá? Nesses 41 anos de prática, obviamente que o meu caminho havia ter feito um doutorado nos Estados Unidos e compactuar, claro, com alguns psiquiatras americanos. A minha formação toda é francesa, né? Francesa, e eu gosto muito dos colegas austríacos. Tenho Melanie Klein como a minha amada, né? Psicanalista, para entender a diferença de um autismo e de uma psicose, também assumi isso no fim de semana, uma posição do que é autismo, do que é transtorno psicótico, e aonde é que está fundamentado isso. Né? E fui encontrando também outros companheiros lá em Lisboa que pensam desta maneira. Também Jung se forma a minha prática, estudei profundamente Jung, então, para a gente pensar a personalidade do sujeito tem a ver com pensamento, com sentimento, com sensação e intuição. Então, fazer esta conexão entre esses autores é o que nós chamamos holofasmático. Elas não são conceitos separados, eles são de escolas diferentes, mas quando você pensa o ser humano, isso pode ser devidamente entrelaçado. Tá? Daí, então, se constitui a metodologia sistêmica holofasmática com educação psicomotora, com clínica psicomotora, mas nós não acreditamos em reeducação psicomotora, por entender que eu não reeduco aquilo que a escola não oferece, aquilo que a gente não oferece como desenvolvimento pleno. Então, educamos, clinicamos, e a gente também trabalha na psicologia, na psicomotricidade no esporte. Okay? Então, a gente trabalha com educação, nós colocamos o conceito de saúde, não é clínica, porque a gente vai além da clínica, a gente trabalha em hospitais. Então, educação, saúde e esporte são as 3 áreas de atuação do nosso trabalho.
E aí, retomando, obviamente, os eixos formam-se por esse estudo de desenvolvimento, pela psicanálise, por Klein e Ologanie também, que é uma outra autora da psicanálise que a gente trabalha muito em cima dos conceitos da violência primária e secundária. Isso está relacionado às relações onde a mãe interpreta o filho quando é necessário e também quando não é necessário, e daí todo o trabalho que vai levar essa criança à perda do sentido e à perda do desejo. Né? Isso hoje se confunde muito entre o que é o autista e o que é um transtorno psicótico. Como o DSM-5 tirou a psicose infantil, as pessoas hoje, todo mundo virou autista. Então, essa é uma frente hoje que a gente trabalha. Existe uma grande diferença entre ser autista e transtorno de desenvolvimento. Então, é dentro desse parâmetro hoje que a gente também vem trabalhando. Tá? A motricidade humana, obviamente, está dentro desse eixo todo, a psiconeuroimunologia, e daí, obviamente, que o posicionamento da gente é que o psicomotricista é o grande cara que trabalha com essa organização tônica emocional. Então, eu não consigo, de verdade, compactuar com o psicomotricista que apoia as Ritalinas. Então, esta é uma posição bem profunda para mim, entendendo, até por trabalhar sempre na homeopatia e na floral terapia, que eu não preciso de algumas medicações para que o sujeito volte ao eixo dele. Voltar ao eixo depende do desejo, depende desse movimento de busca do próprio sujeito. E, para isso, eu preciso trabalhar família, preciso trabalhar escola, para que esta pessoa encontre os espaços dessa reorganização. Então, nosso trabalho não se submete a um sujeito. É um sujeito, é uma família, é uma escola, e assim vamos trabalhando, e nós trabalhamos enquanto equipe, para que estes elementos adultos permitam o rompimento dessa inadaptação do sujeito. É claro que esse conceito de inadaptação está muito linkado ao Vallée, que também foi um grande companheiro do professor Manuel Sérgio, que nós chegamos a quase nos conhecer. Quando eu fui a Portugal, ele tinha acabado de falecer. Mas aí a gente foi a Portugal, conhecer toda a história dele, das pessoas que fizeram aqueles bonequinhos do livro dele, e que, infelizmente, algumas pessoas acham que o Vallée já está ultrapassado. Não, ele não está ultrapassado. Depende muito de quando você lê a obra do Vallée. O Vallée tem um teste que é muito interessante, que as pessoas sempre olham pelo... isso já passou. Não, não passou. É um dos mais importantes para mim, conectores, de entender aonde é que estão as falhas para que a gente possa ir ajudando aquela pessoa a se reorganizar. Mas tudo isso depende, obviamente, de você não ficar linkado a um livro, mas a uma história de construção desse teste e o que ele buscava com isso. Né? E essa oportunidade eu tenho dado aos alunos de não perder de vista uma obra tão legal quanto a desse autor. Nossa formação ela é presencial, porém, com a pandemia, a gente encontrou, e como sempre, a gente sempre tem um pensamento muito positivo. Então, a pandemia veio, o que a gente vai fazer com isto? Né? Antes do desespero, vamos criar alternativas. E na época que a pandemia entrou, eu estava com uma turma formada, é claro que ela terminou pequena, mas não importa, eu tinha me comprometido com aqueles alunos, e a gente começou a descobrir que a gente podia fazer esta formação híbrida. Então, a gente começou a reconstruir todo o meu trabalho, que eu sempre bati o pé, que formação tinha que ser presencial. Eu fui uma que briguei sempre por isso, mas eu criei alternativas didáticas do aluno estar em casa também se organizando e trabalhando, e fizemos alguns encontros aqui no Rio de Janeiro. Mas isso também permitiu conectar muitas pessoas do interior do Brasil, pessoas que não terão acesso, que não têm condições financeiras de estar na grande capital, e eu aprendi que isso pode ser uma alternativa, não o que eu acredito mesmo no presencial, e a gente já está voltando ano que vem para o presencial. Mas poderá haver alguns alunos que fiquem numa posição híbrida, sim. Isso, para mim, passou a ser uma possibilidade de desenvolvimento e de alternativa, de dar às pessoas chance delas poderem construir, como acontece hoje bem lá no interiorzão da Bahia, onde eu tenho meu vírusinho contaminando algumas regiões lá do interior, né? Onde as pessoas ainda estão bem pensando a educação de uma maneira bem cartesiana. Então, acho que nesse ponto, por mais que não tenha sido para esta minha aluna, e ainda está, né? Ela ainda está construindo o estágio dela, mas, de alguma forma, eu percebo que ela mudou e começou a influenciar todo o município dela, e eu estou gostando muito disso. Mesmo que não seja pleno, como eu imaginava,
está sendo, de alguma forma, uma maneira dessas informações chegarem aonde tem que chegar, que para mim seria realmente nas redes, seria realmente no trabalho para aqueles que destinam-se à clínica, mas na clínica a gente é um pouquinho mais severo, então a gente tem trabalhado muito mais educação, saúde e esporte. Tá? Quanto tempo? Nós trabalhamos 14 meses de formação, mais 13 meses de pós-graduação, então são 27 meses de formação, trabalhando sexta, sábado e domingo. O que mais que vocês me perguntaram? Sim, vocês perguntaram para mim como é que se delinhava isso. São 4 eixos que a gente trabalha, né? Primeiro, ser filósofo. Segundo, ser empreendedor. Ser alquimista e ser pesquisador. São 4 eixos de grandes estudos. Então, primeiro, ele se constrói filósofo. Se ele não sabe para onde vai, qual é a visão de homem, não adianta continuar o trabalho. Então, o primeiro posicionamento é sobre esse estar no mundo. E aí a gente tem umas leituras bem profundas aqui. O ser pesquisador, a gente tem de uma crise, nós temos uma crise de pesquisar, de procurar, de respeitar a autoria do outro, de não criar cursos ou criar conteúdos ou textos, né, sem citar quem é que começa isto. Isto, para a gente, na formação da gente, isso é uma coisa muito, muito séria. Então, a gente faz questão de pegar as obras originais de todos os colegas que já escreveram do tema, de buscar essas fontes e até avançar se for necessário. Mas, primeiro, a gente tem que estudar os textos originais. Okay? Eu tenho muito material, né, porque eu trabalhei na rede pública do Rio de Janeiro, então a gente teve... nos anos 70, 80, tivemos cursos incríveis, materiais muito densos, alguns estágios na Alemanha também, então a gente recolheu, que lá chama-se motricidade, muitos materiais interessantes, e são esses materiais mesmo antigos, a gente faz questão que o aluno faça uma leitura crítica em cima deles, né? Não é para segui-los, algumas coisas ainda são muito atuais, né? Gosto muito dos textos antigos de Regina Morizot sobre a ética do psicomotricista, acho que dentro dessa formação ela sempre contribuiu, inclusive ela esteve na nossa instituição contribuindo. Quem mais? Deixa eu tentar lembrar aqui. Bom, dentro do curso, daqui a pouco eu lembro, a gente tem como premissa que toda teoria tem que ser praticada. Então, a gente começa com a teoria praticada, o pessoal tem estágio, o estágio ele é de 250 horas, não é um pequeno estágio, tá? Ele tem pesquisa, o aluno acompanhado em pesquisa e produz, ao final, o artigo científico dele. E, ao final, ele tem que mostrar essa prática agora teorizada. Então, são 4 grupos que normalmente não se faz apenas nesses 27 meses, o aluno, às vezes, tem mais 6 meses à frente para que ele possa terminar os trabalhos, a gente dá um tempo de vazio para ele botar tudo isso em ordem, né? Tem alunos que só querem fazer formação, tem alunos que querem fazer só pós-graduação, então a gente vai, dentro do possível, adaptando ao grupo que a gente tem. Tá? Certificações de psicomotricista, educação, saúde e esporte, e especialista em psicomotricidade, chancelado por universidade. Então, basicamente, essa é a vertente da nossa formação em psicomotricidade sistêmica holofasmática. Tem alguns minutos ainda, se quiser falar mais alguma coisa. Eu prefiro responder. Aqui, eu segui direitinho o roteirinho de vocês. Aqui, você falou ser filósofo, ser pesquisador. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você... Ser empreendedor e ser alquimista. Ser alquimista e ser empreendedor. Você falou assim, rapidinho, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso para a gente. Bom, o ser filósofo é o bloco de estudos filosóficos, né? Então, aí está claro mundo, todo o estudo da motricidade humana, tá? Isso. Ser pesquisador está envolvendo aí todas as habilidades do sujeito sair da posição passiva para uma posição de autoria. Então, aí é um outro trabalho vivencial que é desenvolvido, que até a gente trabalha muito num texto que eu escrevi, chamado de Pinóquio, a Pessoa, a Construção do Escritor, onde a gente faço um paralelo entre a posição do Pinóquio e a posição do escritor. Quer dizer, você só vai conseguir produzir algo original,
porque não há nenhum trabalho dos meus alunos que seja repetição de texto. Quero trabalhar a função do brincar. Tá, em que você vai se diferenciar? Então, a gente tem todo um cuidado de procurar com este aluno ele ir além, porque ele precisa marcar a autoria e o colorido dele. Tá? Então, esse é um bloco também que, vamos dizer assim, permeia o curso inteiro, porque ele vai ter que romper com uma série de limitações internas para que ele realmente se veja dentro de um processo histórico. Até então, a doutora Rosa a professora Rosa é maravilhosa, a professora Cacilda é maravilhosa, a professora Suzana... Tá, e onde é que ele fica nisso? Ele tem que sair dessa admiração para uma posição dentro do processo histórico, onde ele vai se posicionar para que ele possa construir. Né? Então, esse, vamos dizer assim, seria a grande questão, não é nem a questão de ABNT, de formatação, isso é lá no final. Primeiro, a gente precisa entender que ele tem um raciocínio claro do que ele acredita, do que ele está fazendo. E este trabalho, esse é um trabalho sempre conectado à busca que ele vem fazer do curso. O aluno passa por uma entrevista de seleção, onde ele vai me dizer por que ele quer fazer o curso. E os alunos que querem fazer o curso apenas por diploma não ficam, a gente literalmente não aprova. Ele tem que me dizer algo da própria história, da própria profissão dele, daquilo que ele almeja, os buracos que ele almeja, para que ele possa estar no curso. Porque esse é um aluno que ele vai entrar no curso, mas ele vai acabar, terceiro, quarto, quinto mês, vai sair. Ele vai dar muito mais trabalho, então, e vai frustrá-lo também, então esse não é o nosso objetivo. O objetivo é que o aluno consiga chegar ao final do curso feliz, porque ele conseguiu, com todas as travas, obviamente, que vai ter, ele vai se sentir capaz e competente para avançar. Então, este é o primeiro momento para a gente de articular o que eu ofereço e o que ele deseja, já é ali uma seleção bem importante. E é o que a gente diz muito para o aluno, você está afim de estudar? Porque se você só quer um diploma, não é aqui. A gente tem na internet 10 mil cursos com 4, 5 meses de formação, aprovado pelo MEC. Então, assim, eu sempre briguei por isso, continuarei brigando, porque assim, é impossível alguém fazer uma pós-graduação em 4 meses. Então, com todo respeito, né? Isso para mim, e eu denuncio todos eles. Toda vez que aparece, eu mando para todos os conselhos e etc., porque a gente tem que fazer uma limpa, porque senão todo mundo vira uma porcaria, e não é isso. Quem estuda psicomotricidade tem que ter tempo para estudar, tem que ter tempo para aprofundar, para sentir, né? Tem que fazer uma coisa bem, bem legal entre estudar e sentir o processo. Se isso não acontece, não dá para estar com a gente. Né? Tem muitos alunos que entram na pós e continuam racional durante um bom tempo. Então, a gente tem as entrevistas individuais, tem as devolutivas individuais, a gente marca para esse aluno os pontos que os professores estão percebendo, onde é que ele não está avançando, que ele está só na reprodução. Claro, é uma opção dele, principalmente quando é só pós-graduação. Mas, com certeza, ele não vai passar na matéria de consciência corporal, porque se ele não mudar o padrão, ele vai ficar ali. E a matéria de consciência corporal ela permeia todo o curso. Então, ele vai ganhando pontuações, sinalizado, olha só, vamos trabalhar isso aqui mais, é ofertado a ele alguns tipos de propostas de exercícios e de caminhos que ele pode tomar para melhorar essa qualidade, e se ele não caminhar, ele vai parar. Aí a gente é bem igual a Solange tinha. A Solange tinha muito isso no curso dela. Quando ela via que o aluno ele parava, ela chamava no canto e ela conversava legal com essa pessoa. Eu gosto muito disso. Eu acho que é honesto do que você deixar o aluno ir até o final, ele vai ganhar um diploma de psicomotricista, mas ele não sabe para onde vai, como eu encontro muitos alunos que fizeram vários cursos e chegam, eu não quero, eu não sei o que é isso, mas como? Você já fez um curso, meu bem? O que você aprendeu? E aí eu fico muito, muito triste, de verdade, né? Quando o aluno me diz que ele não sabe nem dos livros de formação. A ABP tem 2 livros que eu organizei que falam das formações até então. Então, ali estão os eixos, ali estão as coisas que nós aprovamos. E, apesar de eu fazer as minhas críticas à ABP, eu nunca fui contra a ABP. Você não vai me ver falar contra, eu falo aqui, junto quando eu estou com os meus parceiros, né? No sentido da gente poder brigar, a gente tem que falar alto, tem que dizer o que a gente faz, e a gente não diz, né? Mas eu, quando encontro essas pessoas, a primeira coisa que eu pergunto, cadê esses 2 livros aqui que nós temos da ABP? O que você conhece dessa formação? Não sabe. Os alunos não sabem diferenciar uma psicomotricidade, não sabem o que é uma aquática. Aí eu me pergunto, como é que ele fez uma pós-graduação se ele nunca ouviu falar dessas pessoas? Ele não foi buscar. Se buscasse lá, ele já encontraria algumas coisas.
né? E, por outro lado, a instituição, ela finge, né, que está dando um curso e o aluno sai com um diploma que vai competir com todos aqueles que ralaram para caramba para fazer. Isso não é por mim, porque eu já estou formada, já tenho meu título, não é isso. Eu estou brigando pelos alunos que se dedicam a uma construção. Então, no meu curso, eu sempre digo assim, você gosta de estudar, Paixão? Gosto, então seja bem-vindo. Ah, professora, não sei nada, mas eu estou com uma vontade de estudar. Bem-vindo! Não importa se você não sabe, mas você quer isto? Então tá, então você sabe que você vai ler 1 ou 2 livros por mês, ou mais. Você vai aguentar isso? Você topa isso? Você tem tempo para isso? Tem, professor. Então vamos embora. Vamos encaminhar. Então isso é uma característica nossa. O ser empreendedor, que o cara tem que falar da psicomodicidade. Isso é um dos aspectos mais difíceis da gente. Não basta ele fazer o curso, ele tem que colocar isso na rede, ele tem que mostrar o trabalho dele, ele tem, alguns até me seguindo vão fazendo uma certa movimentação na rede. Mas o aluno parece que ele faz o curso, ele tem o conteúdo, ele para ali. Ele não constrói criativamente na região dele. Isso me preocupa bastante, porque ele para. E a gente precisa falar. No momento que essa profissão se institui, eu tenho que falar dela. O que a gente faz? Como é que não faz? Algumas pessoas na rede, eu até às vezes partilho, pessoas que não fazem nem parte da BP. São pessoas que fizeram pós-graduação, botam um montão de coisa na internet, que até me assusta. Eles, quando eu vou lá quietinho no cantinho, falam, amor, você já leu isso? Não, o que é isso? Eu dou até umas dicas, porque eu vejo que ele está inocentemente se posicionando, mas falando um monte de coisa que ele sim vai repercutir uma série de informações do que nós fazemos. Eu não trabalho apenas com habilidade. Eu não preciso me fazer uma formação dessa toda para mim chegar lá e dar uma folhinha para a criança cobrir. Eu não estou aqui para fazer circuito, esse não é meu papel de psicomotricista, meu papel é outro. Meu papel é muito mais profundo que isso. Né? Porque senão a gente pega um manual, como nos anos 70 a gente tinha 10 mil manuais de psicomotricidade, e somente o Instituto Helena Tipoff, onde eu trabalhei, onde você tinha lá todas as habilidades, como é que você desenvolvia. Não, não é isso. A gente não tem a tarefa de fragmentar a pessoa, a gente tem a tarefa exatamente ao contrário, de promover uma integração que não é feita por mim, é feita pelo próprio sujeito, então ela é mais complexa. Eu só estou mediando. Tá? E o ser alquimista é exatamente essa transformação, que você tem que chegar no curso como uma pedra e transformar-se num lindo, brilhante, lapidado. A tarefa é você perceber a sua riqueza e você botar para fora. Se você faz isso é muito junguiano, obviamente, eu só posso dar a outra aquilo que eu construí em mim. Então, se o meu aluno consegue se perceber, não, eu estou mudando, nossa, estou assim empolgado com o que eu estou descobrindo de mim, esse é um cara que vai permitir ao outro também encontrar a sua grandeza. Então, o ser alquimista é exatamente todo o processo de formação vivencial que o aluno vai passando, seja com a gente, seja na própria residência, numa série de tarefas que ele tem que executar para ele, de parada, de silêncio, de meditar, de reconstruir-se. Então, isso tudo, ele tem um catálogo que ele tem que apresentar ao final do curso, com os resultados de cada uma dessas tarefas. Tá? A liberdade do aluno ela é plena nesse curso, o aluno não é cobrado de formação de forma nenhuma, mas ele sabe que se não cumprir todas as etapas, ele vai parar lá no final. Então, essa liberdade a gente coloca muito claro para poder fornecer maturidade. Já pós-graduação, ela tem algumas regras, porque eu tenho que seguir alguns trâmites do MEC, né? Ele tem um tempo, sim, a gente às vezes dá 2 meses para terminar algum trabalho, ou mais um mês, mas ele sabe que se não entregar naquele prazo, ele vai ser reprovado. Aí já é uma outra estrutura de curso que eu não posso fugir. A gente pode ajudar o aluno a amadurecer para ele entender que ele tem que fazer a proposta a ser apresentada, que é a avaliação formal que é exigida pelo MEC. Né? Basicamente é isso. Eline, é muito você trabalho. quer falar, Eline? Você quer falar, Eline? Oi, Quero Eline. sim. Pode falar. Quero sim. Fala, Eu estou aqui num sítio, então a minha internet caiu, aí tive que ligar o celular, né, participar através do celular. Então, Rosa, que interessante, né? Eu pensei tanta coisa enquanto você falou, né? Eu te conheço há muitos anos através do seu livro, da psicomotricidade com superdotados. Quando eu vi seu nome, o nome da formação que você propõe,
que é uma formação sistêmica e holofasmática. Falei, meu Deus, como será que Rosa pensa, né? Então, o sistêmico me remete, a palavra sistêmico, cibernético, me remete à minha formação em terapia de família. Mas estou vendo aqui que você usa esse termo no sentido de abranger, né, o microsistema, o macro, etc, etc. Holofasmática, entendi hoje o que você propõe através desse termo. Eu sempre considerei a psicomotricidade uma técnica, um método, uma teoria, mas também um paradigma. Então, eu encontrei com a sua fala esse paradigma, quer dizer, uma forma de pensar. E vejo você, ao mesmo tempo que, ampliando esta forma de pensar, você limita esta forma de pensar para que as pessoas não façam da psicomotricidade uma mistura, uma bagunça, que é o que ocorre há muitos anos, principalmente, né, se uma pessoa pega um manual e começa a a usar isso como uma metodologia. Eu quero te dar os parabéns, estou entendendo a sua proposta de sistêmica e holofasmática. Estou entendendo sua abertura para uma amplitude, né? um horizonte amplo, e, ao mesmo tempo, se colocando como uma sentinela de colocar limites nessa ideia de que mexer com o corpo é fácil. Quero te dar os parabéns, mas quero ainda, quando você fala, né? Você tem que ser filósofo. Gostaria de perguntar a você, Rosa Prista, que filósofos, ou se tem um mais importante, mais selecionado para você, como se fosse seu guru, qual é o filósofo que orienta seu pensamento? Obrigada. Nada, meu amor, eu agradeço as suas palavras, não, sem dúvida nenhuma, não, Sérgio, porque ele fez o estudo de toda a trajetória filosófica até hoje. E ler o livro dele é adentrar toda a história da filosofia, né? Então, quando ele se promove a não estudar o físico, mas o homem, isso é a síntese do que eu acredito. Então, todos os autores que buscarem o homem como complexidade, Bachelard também é minha paixão, porque Bachelard é um autor que fala de uma ciência, e eu acredito que a gente tem que fazer ciência, né? Mesmo num país como o nosso. Bachelard, ele conecta a arte, a poesia, ao fazer profissional. Como o nosso slogan é Movo-me, logo existo, não tenho como separar, até porque um dos caminhos também, dentro do curso da gente, na visão de homem que a gente filosoficamente segue, é o desenvolvimento das várias linguagens. Então, o ser humano, ele amplia a consciência quando ele pinta, quando ele teatraliza, quando ele dança, quando ele desenha. E aí você vai encontrar todas aquelas barreiras que normalmente as pessoas dizem, eu não sei fazer isso. Não, todo mundo sabe. Estou falando de uma expressão do ser. Então, dentro do nosso curso, os colegas de teatro, dança, poesia, estão todos conectados, não para dar uma aula à parte de dança, mas como é que a expressão da dança permite você se conhecer e permite a ampliação da consciência do outro. E aí a gente vai estudar toda a história da arte, da dança, a história da música. Eu também sou, né, formada em música, então a música acaba caindo para cá. Então, toda a história da música, como é que isso vai se delineando, e aí a gente vai criando uma série de instrumentos gostosos da gente poder estar trabalhando dentro da psicomotricidade, né? Principalmente, obviamente, na música, o ritmo, né? E os demais companheiros. Tá? Obrigada. Eu te agradeço. Rosa, deixa eu só te perguntar uma coisa. Existe algum grupo que você trabalha com idosos? E Oi? se existe, como é feito esse trabalho? Se Do existe algum idoso? trabalho, isso, e como é que ele é feito?
Bom, o idoso, a gente inaugurou a pós-graduação em gerontomotricidade. A turma já está quase fechando o curso. O termo gerontomotricidade vem também do Manuel Sérgio, que é diferente de gerontopsicomotricidade. A gente trabalha uma outra abordagem, quer dizer, um outro caminho, que eu acho que dá para conectar, mas não é igual, que é todo um curso de um idoso onde você tenta resgatar a manutenção da saúde do idoso. Tá? A gente não é um curso voltado para patologia, Alzheimer, Parkinson, ele também tem um módulo das doenças degenerativas, mas ele é um módulo. Todo o nosso trabalho é fazer o aluno, a partir da idade nova, evitar uma velhice doente, como é que a gente vai organizando o cérebro da gente, que é o uno, né? As emoções, é claro. Aí a gente vai trabalhar toda a questão do Antônio Damasio, que é o Lúria, que são os dois autores que a gente tem assim bem conectados, para que você chegue a uma velhice ainda com sentido e com uma transformação pessoal. Aí vai entrar todo o processo da autopoiesis, que a gente acredita bastante. Tá? Entendemos o idoso não como uma parte final da vida, mas como a continuidade de um processo existencial. Na nossa sociedade, a gente quebra. A gente procura mostrar isso conectado. Então, um Parkinson que vai chegar aqui na idade do idoso, ele foi sendo construído desde o início da vida com as escolhas que a pessoa foi fazendo na vida. Então, existe todo um sentido somatopsíquico aí que a gente vai construindo, né? Então, não adianta você agora pegar um parkinsoniano e querer resgatar o que o cérebro... Você pode fazer uma manutenção, você pode fazer um enriquecimento, acredito que você pode dar alguns passos, mas depois que você criou uma estrutura rígida para isto, com todo respeito, aí eu vou cuidar da família, eu vou cuidar dessa pessoa sim, mas eu quero evitar que você chegue ao Parkinson. Então, o nosso curso é mostrar esse processo ontológico, filogenético, para que você possa fazer escolhas melhores para chegar lá. Aí vai entrar todo o processo, né? Também sistêmico holofasmático, que é a nutrição, a atividade física, homeopatia. A gente não vai trabalhar o tempo todo com remédios, remédios alopáticos. Todo o processo de escolhas de vida para esta pessoa, a família que vai inutilizando a pessoa, conforme ela vai ganhando idade, ela passa a não ser mais importante, não, ela tem importância e ajudar essa pessoa a continuar a sua construção, apesar dela estar já indo para a finitude. Né? Então, essa é a nossa devida construção dentro do curso de gerontomotricidade. Aí você, no último seminário, você infelizmente não teve no final do dia, mas teve no início. Então, ali a gente teve a minha colocação, depois teve a colocação da professora Raíssa, né, que é a professora do teatro, a Barra de Axe, a gente jogou à tarde para o Tai Chi Chuan e para a medicina chinesa. Então, quer dizer, são caminhos para buscar, né, qualidade possível para a pessoa idosa, e coisas que não são caras, né? Porque eu também tenho que pensar numa situação socioeconômica desse país. Então, foram só estratégias simples, mas que podem ajudar. Pode não, na verdade, os coordenadores, que sou eu e Felismar, somos idosos, né? Eu já tenho 61, ele está com 80 e poucos, então os coordenadores já são as representações desse período, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Alguém que queira falar mais no chat? Não tem nenhuma pergunta. Alguém queira falar mais alguma coisa? A Suzana quer falar. Fala, meu bem. Oi, meu amor. Eu queria entender como que você pensa essa questão de falar, não de psicomotricidade, mas de motricidade, né? Eu sei que a linha da motricidade humana de Portugal coloca esse termo motricidade, mas por que você faz essa diferença assim, dentro do seu pensamento? Eu acho que, em primeiro lugar, é pelas conexões de estudo que eu acho que me dão muito mais base ao que eu faço. Mas quando a gente usa psicomotricidade, a gente já está usando um termo cartesianamente, porque a motricidade, como potência adaptativa, ela já é psíquica, ela já é social, ela já é relacional,
Então, quando a gente coloca sociopsicomotricidade, a gente está trazendo pedaços para a motricidade. Quando você estuda a motricidade como potência adaptativa, ela se delineia em várias expressões. Então, esse conceito da motricidade humana, ela me parece mais coerente à visão da complexidade humana. Porém, no meu Brasil, a motricidade sempre é linkada à educação física, por isso é que eu ainda continuo usando psicomotricidade. Uhum. E não é verdade, tá? Porque, na verdade, o Manuel Sérgio, quando ele construiu a reflexão dele, foi dele, muitos outros companheiros se agregaram de várias áreas, mas nem todo mundo mantém, nem eu. Até hoje, o princípio único dele, a gente já avançou para outros caminhos. Tanto é que a grande companheira dele, a professora Ana Feitosa, hoje a Ana Feitosa estuda física quântica, a gente estuda juntas física quântica. A professora Eugênia, que era outra companheira do Manuel Sérgio, vamos dizer assim, que seria a que manteria esse pensamento, ela hoje trabalha com a motricidade vital com os colegas da Espanha e Portugal. Então, e eu montei a minha visão de trabalho porque entendo hoje, aceitei, né, vamos dizer assim, que os meus colegas de equipe me cobrassem isso, por isso que eu estou escrevendo isso tudo, que já era hora de eu mostrar uma metodologia que é a prática da nossa instituição. Por isso, a gente formou o conceito de sistêmico holofasmático para poder marcar bem essa metodologia. Tá? Mas eu, Rosa, já coloco como motricista, quer dizer, eu acredito que a motricidade ela já é potência, e o conceito que a gente ainda usa na BP ainda é um conceito cartesiano, é por isso que eu me sinto mais hoje motricista por essas bases epistemológicas sobre o estudo, tá? Obrigada. Nada. Mais alguém queira fazer alguma pergunta? Ainda tem uns tempinho ainda. Sim, eu entrei aqui, só queria dar um abraço na Rosa, infelizmente não consegui Oi, entrar no Deise. início, que nós tivemos Oi, Deise. uma chuva muito forte aqui, caiu um pouco, mas ainda consegui te ver um pouquinho, Rosa, o pouco que eu vi, gostei muito, como sempre, sempre buscando, né? E queria só te dar um abraço, tá? Tanto tempo a gente não fala. Sim. E agradecer pela oportunidade de poder estar te ouvindo também. Okay? Também, querida. Um abraço. Mais alguém? Obrigada. Ô, Rosa, hoje eu atendo uma instituição que trabalha com crianças, né, com várias, alguns moram lá, várias deficiências, e hoje eu ganhei um texto que eu queria te presentear, acho que tem tudo a ver com o que você está falando, eu quero ler para você, depois eu posso até enviar. Ele escreve pelo computador, escreve com os pés, comunica com o pé, tem uma prancha, comunica com os pés, e eu acho que tem muito a ver com essa questão do corpo, da corporeidade que você falou assim que a linguagem não é só, né, verbal, tem muito mais além, muito mais coisas, e o corpo, o tempo fala, então assim, não é essa questão de separar do corpo e mente, é corporeidade mesmo. Aí ele me deu esse texto, a linguagem corporal. O nosso corpo tem várias formas de se comunicar. Todos têm a sua maneira própria de demonstrar seus sentimentos. Existem muitos recursos para a comunicação alternativa, que é o uso da pasta com símbolos, a placa de letras e o TICS, que é uma comunicação técnica. A linguagem é sinal de vida, pois qualquer um pode se comunicar do seu jeito e no seu tempo. A natureza também conversa. Basta ter o coração puro, pois a palavra de Deus vem através dela. Quando estamos apaixonados, a linguagem corporal entrega tudo, pois os olhares brilham, as mãos soam e as pernas tremem. Enfim, todas as coisas falam mesmo sem voz. Eu achei assim que caiu muito a ver com tudo que a gente está falando, desse corpo, dessa motricidade. Então, assim, eu queria fechar e falar desse texto. Eu falei assim, posso falar hoje, mostrar? E falou assim, pode, tranquilo que pode mostrar. Então, veio, né, nada acontece por acaso, veio no momento certo as falas, né, do menino, e eu agradeço muito a ele por proporcionar esse momento junto com vocês. Qual que é a idade dele, Dorinha? Hoje ele deve estar com uns 40 anos. 38 a 40 anos. Ele mora, ele foi opção de voltar para lá, que ele viu que a mãe dele já não aguentava, ele tem paralisia cerebral, não aguentava mais
o peso dele, o corpo dele, né? Aí, infelizmente, a mãe dele morreu no Dia das Mães de Covid. E ele veio e voltou para a instituição uns 3, 4 anos atrás. Olha que interessante, ele viu o quanto que a mãe dele ele estava sendo pesado. É um homem, né? 40 anos é um homem. É um homem, é um homem. E assim, eu peguei e agradeci ele e falei assim, a única coisa que eu posso te dar é um beijo por esse presente que você entregou para a gente. Tá bom? Acho que tem muito a ver com a sua fala hoje. Tá bom? Mais muito alguém? Obrigada. Mais alguém? Eline. Oi, Eline. Não, só renovar os parabéns para a Rosa, estou recordando aqui uma pequena frase do Bachelard, que eu também gosto muito, que ele fala o seguinte: o menor dos trincos ficou em nossas mãos. Obrigada, Rosa. Eu que agradeço. Rosa, muito obrigada pela sua disponibilidade. Nós, do capítulo de Minas, né, estamos muito agraciados com as suas palavras e esperamos nos encontrar mais vezes. Estou à disposição. Com certeza. Tá bom? Tudo obrigada bem, queridos. A todos, boa noite, obrigada a todos pelo carinho, pela disponibilidade, da chuva, de tudo mais, né, dos contratempos, mas nós estamos aqui. Gente, foi muito aqui bom em Minas está chovendo de verdade. Nossa, é muito, é muito. Aqui está derretendo. É o que a gente chama de toró. É um torozão. No Rio também. Gente, um bom feriado para todos. Um abraço para todos. Um beijo. Ficam com Deus, tá? Tudo bom. Beijos para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.